Boa noite, queridos, conectados aqui na saúde com a gente, nas temáticas mais importantes do momento. Hoje nós viemos com uma temática um pouquinho diferente, que está engajada no contexto de saúde, falando de mentalidade, de posicionamento, de prevenção. A gente vai entrar em várias temáticas aqui hoje, com um bate-papo bem leve, bem gostoso, de amigo para amigo aqui, para você sim encaixar mesmo na conversa, trazer suas dúvidas, trazer suas perguntas para nossa convidada. Eu quero começar mais uma vez agradecendo a Deus por esse projeto, pela oportunidade, né, de conseguir levar informação segura. Agradecer a você que está nos acompanhando. Hoje, na nossa página, nós já chegamos a quase 69 mil visualizações, um número que só vem crescendo a cada semana. Então, muito obrigada por estar conosco. É um tema de um nicho muito específico e ter essa presença de vocês é extremamente grandioso e relevante para a gente. Então, obrigada primeiramente a Deus e segundo a você que está aqui no canal apoiando um negócio que está crescendo, um projeto que é sem fins lucrativos e que tem o objetivo de valorizar os profissionais da nossa região, tem o objetivo de trazer empresas responsáveis, profissionais responsáveis até você, com o olhar de uma pessoa que entende, né, que tem experiência, que tem uma vasta experiência na área de saúde. Aproveitando, quero me apresentar para você que não me conhece, eu sou a Luana Pacheco, sou enfermeira. Hoje tenho já 14 anos de atuação no mercado na área de saúde. Atuei em grandes empresas nacionais, multinacionais, na gerência geral dessas empresas. E atuei também no Estado, na vigilância sanitária, na fiscalização como autoridade sanitária, na fiscalização, na regulamentação, no direcionamento de serviços da área de saúde. Então, obrigada pela sua presença aqui mais uma vez. E a gente quer também agradecer a todos os patrocinadores. A gente está ganhando patrocinador novo, a começar pela Fênix Gestão em Saúde. A Fênix é uma empresa de urgência e emergência presente há 17 anos no mercado. Estão não só em Uberlândia, mas também no Nordeste, em São Paulo. A iCare, que é uma empresa de treinamento e desenvolvimento, a qual eu sou sócia proprietária. A gente faz treinamento e desenvolvimento de profissionais da área de saúde. Hoje, trabalhando com 6 linhas de curso, procura lá no nosso Instagram para você conhecer um pouquinho mais. A Copy Assist é uma empresa que faz treinamento e desenvolvimento de profissionais técnicos de enfermagem e enfermeiros, capacita e habilita esse profissional para entrar no mercado. O projeto Famílias Raras, que é o motivo central hoje de todos os recursos que nós angariamos aqui no podcast, eles são voltados para o projeto Famílias Raras. A Inova Care, que não está ali citada, mas que também é uma empresa do nosso grupo, que trabalha com assistência domiciliar. E agora a gente está ganhando uma nova parceira, uma nova e grande parceira, que é a nossa entrevistada de hoje, que é a Rafaela Pedroso. A Rafaela trabalha com planejamento financeiro. Vai falar de finanças com saúde, será que tem alguma coisa a ver, gente? Vamos descobrir, né? Finanças e saúde, um tema que é tão pouco falado desde o nosso nascimento, desde a nossa infância, desde que a gente começa a crescer, a gente já começa a lidar com o dinheiro de alguma forma. Então, hoje a gente veio falar de finanças com essa convidada que é muito querida, é uma conterrânea minha. A Rafaela, ela é arquiteta e hoje a gente pode dizer que ela é consultora financeira. Se eu falar alguma coisa errada, você me corrige, mas é uma consultora financeira da MetLife, que é uma empresa que a gente já vem conhecendo aí, que tem uma relevância no mercado e que hoje vem para explicar muita coisa interessante, importante para a gente. E já já a gente vai conectar esse tema dentro da saúde, vocês vão entender a relevância de tudo isso. Seja muito bem-vinda, Rafaela. Queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, explicasse para o pessoal quem que é você, é, por que que você veio chegar nesse ramo de planejamento financeiro? Quem que é a Rafaela? Primeiramente, quero agradecer, né, a Deus, como você bem mencionou aí, e ao convite, né, feito por você, Lu. A gente, como você mesmo disse mais uma vez, a gente já se conhece há bons anos, né? É um prazer. Eu já venho acompanhando aí desde que o
o Instagram nasceu aí com esse intuito de um trabalho mais voltado para o voluntariado. É uma coisa que eu dou muito valor desde muitos anos, assim. Então, hoje a Rafaela é arquiteta não mais atuante, né? Eu tenho essa formação de arquitetura, trabalhei aí em grandes empresas do Brasil com construção de shoppings, reformas de shoppings, mas depois dessa formação de arquiteta, eu abri uma loja, né? Eu queria empreender, eu sempre tive essa veia empreendedora, isso veio dos meus pais, né? Eu acho que eu não tenho nem 5 anos de CLT, a minha vida Um inteira. abraço pro professor João Bosco, que é um querido. Meus pais são professores, né? Uhum. Desde de sempre. E a gente veio aqui para Uberlândia, eu era muito novinha ainda, então eu estudei minha vida inteira aqui, eu vivi praticamente toda a minha vida aqui. Comecei trabalhando pequenininha com os meus pais, eles tinham padaria também, e sempre na padaria querendo, arrumando um jeito de empreender, né? Uhum. Então, essa veia empreendedora sempre esteve comigo. E aí, depois que eu larguei a arquitetura, eu abri uma loja, tive loja por 10 anos, né? E na pandemia, logo após a pandemia, eu recebi o convite de participar de um processo seletivo da MetLife, né? A Uhum. MetLife, para quem ainda não conhece, muita gente hoje ainda não conhece, né? Apesar dela ser tão gigante, a MetLife ela é uma multinacional americana, especialista em vida e saúde, Uhum. né? Então, a MetLife hoje, a sede dela é em Nova York, nos Estados Unidos, né? Tem 156 anos de história. Então, eu gosto muito de falar dessa Nossa, idade, porque é difícil a gente pensar, eu acho que pode contar nos dedos da mão, né? quantas Empresas que empresas. têm essa idade, é difícil mesmo. Uhum. Que orgulho. Então, muito orgulho de fazer parte dessa empresa. E a gente estava batendo um papo aqui antes, né, para saber mais sobre essa empresa, saber o que que a gente faz, o que que a gente oferece. E assim, a gama de produtos e as vertentes que a gente atinge nas várias partes de uma família, de uma empresa, é muito grande. Né? Uhum. Então, hoje eu vim aqui para desmistificar um pouco essa parte do seguro de vida, né? Que todo mundo conhece aí, do seguro de. Eu costumo falar que é o seguro de morte, né? Eu comercializo aqui o seguro de vida. E é isso, Lu. Eu te agradeço muito e vamos conversar aí, tirar todas as Vamos. dúvidas. Ô, Rafa, eu achei super interessante a forma que você trouxe, não falar de seguro de morte, mas falar de seguro de vida. E eu acho que aqui a gente já pode trazer o porquê tem falar de finanças e falar de planejamento familiar, planejamento financeiro, por que que isso tem uma ligação direta com a saúde, né? A gente fechou o Janeiro Branco recentemente, tive 3 entrevistadas aqui, psicólogas, que falaram muito sobre a conexão das finanças com a saúde mental, o quanto estar desempregado, passar por uma situação de susto no sentido de saúde, ou passar por algum momento ali de que você não está preparado, o quanto isso causa impactos pelo fato de você ficar sem dinheiro, né? E o dinheiro hoje ele movimenta a nossa vida. Não tem como você estar bem mentalmente se você está sem dinheiro, se você não tem uma fonte de renda, ou se você não tem como buscar essa fonte de renda, garantir um emprego, né? Se você fica incapacitado, acho que você vai falar disso. E antes da gente entrar nessa temática, eu queria, se for possível, que a gente falasse, e falando de finanças, eu acho que as finanças fazem parte do pilar da saúde mental, né? Falar de saúde mental, a gente fala de várias janelinhas ali, nós vamos falar de saúde social, nós vamos falar de finanças, nós vamos falar de emocional, de relacionamento, enfim. E aí, falar de finanças, de alguma forma, você vai entrar nesse contexto, eu acho que deveria ser desde o momento que a gente começa a aprender lá na escola, porque a gente aprende, esses dias eu escutei até um radialista falando, a gente aprende sobre química, física, coisas que às vezes a gente não usa na Não uso. vida adulta, e o dinheiro a gente está lidando desde que a gente começa, né? Um pouquinho entender ali que o pai e a mãe vai no supermercado, você vai junto, não pode comprar, ou às vezes pode, por quê e tudo mais. Por que que é importante se planejar? Isso que você falou é uma verdade universal, assim, né? Até a gente estava comentando aqui do Joel J.
Esse ano, ele foi convidado para ser embaixador aí de várias faculdades, Aham. e a condição dele ser embaixador dessas faculdades é que no hall de matérias que seriam ali inseridas para os alunos, que estivessem aí a gestão financeira, a gestão de tempo, né, que são o empreendedorismo, que são coisas que a gente precisa aprender lá na escola e que não é Isso. ensinado, É. né? Hoje a gente vê, até eu tenho uma amiga que ela pode fazer propaganda aqui para algum lugar. Pode, fique à vontade. Ela hoje vende cursos que a antiga Parque Idiomas, hoje é Parque Education. Uhum. A Parque Education agora está com um sistema justamente isso, De educação de financeira. educação financeira para crianças. Uhum. Então, é uma parte que eu acho que deveria ser inserido no ensino fundamental hoje Eu nas também escolas, acho. né? Porque hoje você vê várias pessoas, eu sou um exemplo vivo disso, que têm formações acadêmicas que não atuam. Né? Uhum. Eu sou arquiteta, hoje eu não mais atuo na minha área. A gente vê que trabalham comigo, tem advogados, tem advogados assim, o advogado ele já vem com uma bagagem muito boa para esse mercado, inclusive. Mas a gente tem Do lá mercado gerentes de financeiro. bancos, Uhum. que largam a formação deles para atuar em outras áreas, né? Uhum. Então, Você acha que faz uma diferença? Você acha que essa questão de saber se planejar, se você aprende isso desde pequeno para a vida adulta, traz uma diferença grande? com certeza, com certeza. Eu, dentro de casa, eu não tive esse exemplo, né? Meus pais sempre viveram ali nos 45 do segundo tempo, né? Gastavam o que ganhava Como a e maioria, né, dos como a maioria dos brasileiros. brasileiros. E assim, eu desde muito nova, eu comecei a comprar as minhas coisas, porque meus pais não tinham condição de me dar minhas coisas, né? O que eu queria uma roupinha, um negócio novo. Então eu comecei a trabalhar desde pequena e juntar meu dinheiro. Uhum. Não juntar para guardar, mas juntar para comprar o que eu O que queria, você queria. né? Que eles não conseguiam me proporcionar. Então, desde pequena, eu gostei de vender, de ter o meu dinheiro, de fazer uma coisa diferente. Então, eu vejo hoje as pessoas que já têm essa consciência, que já vêm com essa consciência de família, a vida adulta é bem diferente, né? Uhum. Você chega na vida adulta com mais tranquilidade, né? Com a cabeça mais fresca, com a cabeça mais limpa, no sentido de você conseguir trabalhar com dinheiro, de uma forma mais inteligente, né? Uhum. Porque quando você pensa em formar, não, vou atuar, sei lá, como na administração, vamos supor. Você forma em administração, vai lá atuar na administração, e ali você começa a construir sua carreira, começa a ganhar dinheiro a partir dali. Isso é um plano que todo mundo segue, né? Sim. Mas Uhum. quando você, desde pequeno, já tem esse planejamento, já consegue Se se organizar. organizar, né, financeiramente, lá quando você faz sua faculdade, é uma ponte muito mais curta, né, para você conseguir conquistar seu patrimônio ou abrir uma empresa. Rafa, e você acha que tem tabus relacionados à sua área de trabalho? Quando você, eu imagino que, assim, é a minha imaginação, se não for assim, você me corrige, mas assim, é uma área que para mim é nova, eu trabalho com a saúde, na saúde a gente aprende a fazer, na minha área de gestão em saúde, né, planejamento estratégico, planejamento financeiro e tudo mais, mas a área de seguros, que vai lidar de forma preventiva com o dinheiro, que faz parte de um dos pilares da saúde mental, é uma coisa que às vezes eu vejo que tem. Até vi uma postagem sua falando assim: máscara não atrai Covid, seguro de vida não atrai O plano de morte. saúde não atrai doença. Plano de saúde não É, atrai doença, seguro de vida não atrai a morte. Tem tabus, tem dificuldades de compreensão das pessoas em falar de bastante. planejamento? Como que é hoje? Como que vocês trabalham isso no sentido da conscientização de como que é importante? Sim. Quando a gente entra nesse mercado, tem todo um treinamento, né? A Uhum, gente tem um modelo a ser seguido, que já tem a idade da MetLife, né? De 150 anos. Então, a gente sabe que é um modelo que dá certo, né? E aí, cada um vai pondo o seu tempero ali, né? Na uhum. apresentação. Eu, assim, de verdade, eu entrei nesse mercado por dinheiro e hoje eu tô nele por propósito. Então, assim, você conscientizar, assim, é enaltecedor, assim, preenche o coração na hora que você explica o produto e a pessoa entende para que serve aquele produto, Aham. né? Ah, não, sei que se eu tiver uma doença grave, eu tenho plano de saúde, se eu tiver, não é isso, não é Uhum. sobre isso.
O planejamento financeiro, o seguro de vida, ele faz parte, ele está lá na primeira escadinha do planejamento financeiro de uma família. Então, Uhum. assim, você vai lá construir patrimônio, tantos por cento para construir patrimônio, tantos por cento para reserva financeira, né? Os principais economistas têm lá uma ciranda financeira de indicação dessas porcentagens. Certo. E o ativo financeiro, que é a apólice de seguro, ele está lá compondo essa pirâmide, né? Então, ela Uhum. é essencial para que tudo na sua vida continue andando, assim como você espera, né? A construção da reserva, a construção do patrimônio, porque assim, isso tudo vai acontecer. Sim. Mas se você não tem o seguro de vida, não tem essa proteção, um imprevisto pode destruir tudo que você está É como construindo, a gente pensa também quando né? a gente faz o seguro do nosso carro, né? Sim, sim. Você pensa, não posso ter nenhum imprevisto nesse poçante que eu estou investindo aqui. Por que que a gente não pensa assim na vida da gente, né? Justamente, toda vez que alguém vira e fala assim, mas para que que eu vou contratar um seguro de vida? Aí a primeira pergunta que eu faço é essa: você tem seguro do seu carro? Tenho. Para que que você contratou o seguro do seu carro? Aí a pessoa fala, não, porque se eu bater, eu tenho. Eu falei, é a mesma coisa. Você tem seguro do seu carro e não tem seguro do motorista, né? Se acontecer, se um ladrão for assaltar, for roubar seu carro, onde que ele vai colocar a arma? Na sua cabeça, né? Então, quem que é o primeiro que está correndo risco ali? É você, né? Isso num exemplo muito esdrúxulo, né? Mas se bater o carro, eu tô com um exemplo lá na agência, inclusive, que o meu cliente capotou o carro, ele tá na UTI, né? E a gente vê o tanto que a vida é frágil. O carro dele tem conserto, nem deu perda total. Mas ele a gente não sabe se vai sobreviver muito, falando disso muito friamente, isso acontece todos os dias, Sim. né? Hoje um cliente meu perdeu o pai. O pai dele, muito novo, infartou. Aí hoje ele me chamou, hoje cedo ainda, ele virou e falou assim, Rafa, porque 2 meses atrás eu atendi ele para fazer o seguro do pai dele. Ele falou assim, Rafa, eu acho que eu vou fazer do meu pai e tal, mas ficou caro, né? Falei, não, caro, o caro é relativo, né? Caro perante o quê? E aí hoje ele me chamou, ele falou assim, Rafa, aquele dia a gente chegou a fechar o seguro do meu pai? Eu falei, não, por quê? O que que aconteceu? Aí ele virou e falou assim, eu perdi meu pai hoje. Eu falei, o que aconteceu com ele? Ele infartou. E o pai dele super novo, sabe? Assim, faz atividade física, né? Até eu quero falar sobre isso. Então, os imprevistos acontecem. E Uhum. pode ser na hora que eu sair daqui, né? Eu posso bater meu carro ali na esquina, eu posso ser assaltada, levar um tiro na cabeça. Infelizmente, são coisas que as pessoas não querem ouvir. Você acha que um dos motivos das pessoas não entenderem essa etapa do seguro como planejamento financeiro talvez seja o fato de não querer pensar nessas possibilidades ou não? Não, eu acho que mais é a cultura mesmo. É, Acho que é a cultura, tipo, porque eu parar para converso, pensar, não, isso não vai acontecer não comigo. vou gastar dinheiro com isso agora. A maioria das pessoas pensam nisso, né? Mas tem gente que não quer nem ver o que que é, porque tem na cabeça o conceito de seguro de morte, né? Uhum. Às vezes não tem nem herdeiro, para que que eu vou ter seguro, né? Vou E o ter que morrer para seguro, usar? e o Não vou estar seguro nem viva. hoje, inclusive o seguro de morte hoje, a gente tem uma modalidade dele, porque assim, voltando aqui, né? A apólice de seguro, a base da apólice de seguro é a morte. Uhum. Então, ela precisa ter o capital de morte. Para as pessoas que não têm herdeiros, a gente faz esse capital de morte como uma compra de patrimônio. Então, esse capital de morte, ele tem um prazo para pagamento e ele retorna para você. Então, depois que você quitou ele, ele é seu de novo. Você pode pegar esse dinheiro de volta, que é o que não acontece em nenhum outro seguro. Seguro do carro, por exemplo, você nunca vai pegar de volta, se você não usar, né? O seguro de vida tem essa possibilidade. Não morri é meu de volta. É meu de volta. Ó, isso é Comprei ele, interessante. você compra ele. Você compra esse seguro, ele é seu. Você não teve herdeiros? Pega ele de volta. Teve herdeiros? Você pode deixar o seguro lá para seus herdeiros. Ele é vitalício, né? Entendi. Fica Então lá a é um vida inteira. valor X que eu contratei para me proteger. Isso mesmo. Ah, então aí faz o sentido de ser realmente um seguro de vida. Mas hoje, assim, hoje eu converso com pessoas. Essa semana eu fui, inclusive, numa sapataria famosa aqui de Uberlândia. E a dona de lá tem seguro de tudo, menos de vida. Ela tem seguro da loja dela, tem seguro do carro, tem seguro da casa, tem seguro das máquinas que ela usa e não tem seguro de vida. É, mas eu acredito que esse olhar que você acabou de dizer, esse olhar que você trouxe agora de falar, não, você está comprando uma apólice, está comprando uma proteção para sua vida. Uhum. Não morreu, é seu. Eu acho que isso não é qualquer local que é dessa forma realmente, né? Não mesmo.
não mesmo. Isso é É. novidade, eu nunca tinha escutado. É porque você nunca me escutou, Ah, né, Lu? É por isso. primeira vez. Então, mas assim, é uma vertente muito grande, né? Essa vertente do seguro de vida que você compra, Uhum. como a gente conversou aqui antes, ele tem várias outras vertentes também, né? A gente tem aí a sucessão empresarial nessa modalidade que você compra. Por exemplo, uma empresa que tem 3 sócios. Certo, Na falta de, vamos supor que um é administrativo, o outro é operacional certo. e outro é, sei lá, gestão. Então, na falta de um administrativo, por exemplo, a empresa vai sofrer. Sim, com certeza. E se esse administrativo é casado e tem filhos, a empresa vai sofrer Duas mais vezes. ainda. Uhum. Então, a gente faz uma apólice de seguro para suprir aquele valor de cotas daquele sócio, Entendi. né? Para que aquele caixa daquela empresa Não fica não sangre. desfalcado. Então, a apólice de seguro, ela serve também para sucessão empresarial Isso e tudo familiar. vem em um contrato, Sim. independente da modalidade que a pessoa contrata, ela tem tudo isso. Tudo isso, sim. Que ma- E é moldado de acordo com a necessidade de cada cliente, né? Entendi. Então, Então, você estava explicando antes da gente começar que tem todas as coberturas normais, e aí, se você puder citar o que que seria, e também sobre sucessão familiar. O que que seria sim, essa sucessão familiar? sim. Essas coberturas normais são coberturas. Agora eu vou puxar a corda aqui para a MetLife, né? As coberturas normais que a gente tem, por exemplo, de doenças graves, invalidez, fratura óssea, são coberturas que a gente paga em vida. Então, hoje a Luana está trabalhando, amanhã ela teve um diagnóstico de doença grave, e aí doença grave aqui na MetLife agora cobrem 32 doenças graves. Eu vou falar um pouquinho dessa cobertura, porque essa é a cobertura que a gente mais paga, tá? E agora a cobertura de doenças graves da MetLife, ela é dividida em 4 módulos. Certo. Então, a Luana, saudável, hoje contratou doenças graves, você pode sinistrar em 3 módulos. Hoje, em todas as seguradoras que você contratar essa cobertura, você pode sinistrar uma vez. Uhum. Você sinistrou uma vez, você recebe essa cobertura e ela é cancelada da sua apólice. Aqui na MetLife, essa cobertura nova, você pode ter um câncer, ter um infarto e ter um Alzheimer, por exemplo. Você recebe ela por As 3 vezes. três. Sim. Então, essa é uma vantagem aí das doenças graves da MetLife. Isso é exclusividade da MetLife. Invalidez. A gente tem uma cobertura de 110 tipos de invalidez. Nenhuma seguradora tem 110 tipos de invalidez. Essa é interessante. Eu acho que os profissionais de saúde, principalmente que são um público que é muito suscetível a afastamentos, Sim. como que seria essa de invalidez? O que que é considerado? Aí teria que ter o laudo do médico, o que que é avaliado, como que funciona? A invalidez, ela é uma invalidez permanente, né? Aí a gente tem Não pode invalidez ser nada que a pessoa. nada temporário. Tá, Temporário eu tenho uma outra cobertura que eu vou te falar. A invalidez a gente tem ela total, parcial por acidente e a invalidez por doença. certo. Então, por exemplo, se você tem uma diabetes e tiver que amputar um membro, é um tipo de invalidez por doença. Sim. Aí você recebe o seu valor contratado. Se você contratou 1 milhão, 2 milhões, hoje a gente oferece para um cliente até 50 milhões de Uhum, cobertura. Então, se você contratou 5 milhões, é os 5 milhões que você vai receber, uhum. tá? Por esse diagnóstico. Agora, o afastamento qualquer causa, eu tenho uma cobertura aqui na MetLife, que são poucas, algumas outras seguradoras também têm, chama DIT, é diária de incapacidade temporária. Aí, Uhum. por exemplo, se a Luana se ausentou por uma hepatite, ou teve uma dengue, ou ficou internada porque teve um Covid, isso tudo você recebe por afastamento. Então, se você precisou ficar 3 meses sem Afastado. trabalhar, você recebe o seu salário por 3 meses. E esse DIT, qual que é a vantagem O dele? salário que eu recebia antes, o mesmo salário. Isso na hora Ou o de salário que eu mencionar. contratei com a. Então, na hora de dimensionar essa cobertura, a gente vai saber lá quanto que só essa cobertura ela depende da declaração do imposto de renda. Afastamento por doença mental, por exemplo, que é muito comum. Não afasta. Não, Não, não não. pega. Doenças mentais, depressão, é a única coisa que seguradora nenhuma cobre. Uhum. Gravidez, estética e problemas mentais. Por Certo. quê? Porque isso não tem um diagnóstico fechado, Entendi. né? Às vezes a pessoa está com depressão, às vezes isso não tem um laudo, um exame Uma que exatidão. assim, não tem uma radiografia, um raio-x que vai mostrar que a pessoa está com problema mental, Entendi. né? Então, esse tipo de problema não é pago, não Problema tem de cobertura, coluna. coluna paga, né? Então, assim, fratura óssea, por exemplo.
Eu tô com uma cliente que ela caiu de bunda no chão, estendendo roupa na casa dela, quebrou o cóccix. Nossa. Ela tem uma cobertura comigo de fratura óssea. Então, ela vai receber, ela tem que ficar mobilizada por 6 semanas. Você, como enfermeira, sabe que o cóccix não engessa, né? Não. Então, ela tem que ficar em repouso absoluto por 6 semanas. E ela, assim, ela é CLT, tá? Ela trabalha, ela tem o salário dela, mas durante essas 6 semanas ela vai ficar afastada pelo INSS, né? O custo mensal dela é de 10 mil. O INSS, ela vai receber um salário. Não cobre de jeito nenhum. Então, aí o seguro entra, né? Até o dia que ela caiu, ela já me ligou, ela virou e falou assim, Rafa, eu quero que faça meu marido. O marido dela ainda não tinha. Aí ela virou e falou assim, não, agora eu quero que você faça meu marido. Porque ele sabe que as coisas acontecem. Aham. Eu falei, então tem gente que ou faz por amor ou faz na dor. Pela dor. Então, mas eu Mas tenho. suponhamos que a pessoa já está com algum problema. Ainda assim é possível fazer o seguro ou não? Ótima pergunta. Na verdade, depende do problema, né? Eu tenho clientes, por exemplo, que já tiveram câncer. Eles não conseguem mais contratar a cobertura de doenças graves, Aham. né? Então, assim, eu tenho clientes que Já, uma já. vez que o diagnóstico fechou, eu perdi a oportunidade. A gente tem uma forma de recorrer. Eu na MetLife, até os meninos brincam comigo, que eu sou a consultora problema lá, porque eu só pego os clientes bichados, sabe? Aí você tem que mandar exames, a seguradora tem que examinar. Às vezes, tem que avaliar, né? Às vezes, o cliente já teve uma doença há muitos anos atrás e hoje os exames dele estão todos normais. Normais. Então, ele consegue contratar. Mas é Entendi. mais difícil. Quando tem um diagnóstico de uma doença grave, dessas que a gente cobre, é mais difícil contratar essa cobertura. Se já teve um diagnóstico anterior. Sim, sim. Aí é mais difícil. Mas, por exemplo, fratura óssea, se ele já tiver quebrado um osso, não tem problema E a nenhum. maioria das pessoas que contratam são pessoas de qual faixa etária? Fiquei curiosa. Então, isso é uma pergunta, é uma resposta também curiosa. Por quê? Isso vai lá da mentalidade, lá do juntar dinheiro desde pequeno, Uhum. né? Então, se a pessoa se planeja desde cedo, ela já tem essa consciência cedo. Mas o mais comum, que os brasileiros não têm essa consciência cedo, a faixa etária que mais contrata seguro é de 30 a 45 anos. É a que mais contrata seguro. Antes disso, pessoas mais novas, de 20 a 30 anos, também contratam, Mas é bem tá? menos. Mas é bem menos. Mas contratam. E qual que é a grande vantagem? Além deles serem clean case, que são de pessoas geralmente que não têm problema de saúde, né? Não Uhum. adquiriu ainda problema de saúde, eles são novos. Uhum. Então, o valor do seguro fica muito mais Maior, barato. e a pólice é possível você pagar e ter um retorno maior. Sim, Você também. pode contratar o valor que você quiser, pelo que você falou. Achei Sim, super interessante sim. isso. Hoje, por exemplo, se você quer ter, ai, Rafa, hoje muita gente fala, eu já tenho uma previdência, né? Previdência privada. O seguro hoje é muito mais inteligente do que a previdência privada, tá? No sentido dele ser um bem impenhorável, inalienável, porque se algo te acontece, igual a gente vê várias empresas aí tendo RJ, né? Penhora tudo da empresa. O seguro é o único que não é Rafa, mas aí penhorado. vamos falar aqui nas entrelinhas. Aquelas letrinhas pequenininhas assim que ninguém te conta. Conta pra Aham. nós. Conta, a MetLife tem um manual que chama Manual Sem Letras Miúdas. Então, eu brinco lá muito com o meu gestor que eu gosto de trabalhar só com a verdade, Ah, né? Então, ó, eu assim, nem sabia, viu, gente? Tô perguntando, não sabia disso. a MetLife tem esse manual, inclusive. Depois a gente pode até compartilhar junto com o podcast. É, todo seguro tem as suas exclusões, né? Uhum. Isso é normal. Mas não é letra miúda, isso está lá nas condições gerais, né? E as Aham, condições gerais, elas são abertas. Se hoje você colocar lá no Google, condições gerais MetLife, vai estar lá disponível para quem quer ver, né? aham. Algumas outras seguradoras, quando você busca essas condições gerais que não tem no Google, você nem contrata, porque algum problema tem, né? Tá Então, muito escondido. isso. Então, quando você for buscar a MetLife, tem os números da MetLife, de ações, de tudo, tá tudo aberto lá para quem quiser ver. Foi bom você falar, porque é uma das coisas que eu vejo falar muito, principalmente falando de seguro de carro, a gente estava comentando, né? Uhum. Qual é o risco da seguradora? Se essa seguradora quebrar, por que que eu devo contratar, não devo? Eu já até recentemente, não vou citar nomes, mas recentemente fiz um contrato de consórcio que eu fiquei muito frustrada, Hum. muito infeliz, muito revoltada, porque foi me vendido uma coisa e na prática o negócio é bem diferente. Você comprou em banco? Não. Não. Uhum.
E aí, como que a gente faz essas análises para entender que é bacana, tá de forma segura? Qual que é o olhar que eu posso ter sobre isso? Então, a história da MetLife, ela sempre é contada em todos os nossos atendimentos. Então, na hora que você vê que uma empresa tem 156 anos, que ela cresceu nos últimos 2 anos 480%, é daí que a gente pode trazer essa confiabilidade na empresa, né? Uhum, Então, assim, às vezes tem gente que fala assim, ai, Rafa, a empresa tal, XPTO lá, fez um seguro, mesmo seguro que o senhor me ofereceu aqui, a empresa fez pela metade do preço, né? E eu sempre falo, eu não vendo preço, eu não brigo por preço, porque eu tenho de garantia aqui para você é muito mais do que essa aqui que você está me mostrando. no caso é uma empresa americana e aí a gente sabe que o dólar tem influência no nosso país. Isso tem, obviamente, se você sabe que é uma empresa americana que tem 56 anos. 150 anos aí, mais de 150 anos de existência e que apesar do nosso cenário, né, Continua crescendo. continua o nosso cenário no Brasil estar fragilizado nesse momento financeiramente falando, é, olhando para esse lado é vantajoso, é mais vantajoso ainda por ser talvez uma empresa de fora, ou não, não tem nada a ver. Você acha que não? Ah, eu acho que isso colabora um pouco, né? A gente tem outra concorrente aí também americana, que é uma empresa que está crescendo também muito. Então, empresas americanas com uma base sólida tendem a crescer mais, né? Eu, Rafaela, não posso garantir nada do país que a gente vive, né? Porque a gente vê o tanto que a política afeta as Sim, empresas financeiramente muito. falando. Então, empresas assim centenárias aqui no Brasil quebraram, né? Então, é difícil, mas assim, na hora que você vê os números da MetLife, os selos que a MetLife está ganhando, então ela é triple A, eles falam que é too big to fail, que é grande demais para quebrar. Então, Uhum, assim, o tamanho da MetLife sustenta ela por 3 gerações, então ela pode quebrar 3 vezes que ela ainda não fale. uhum, Então, assim, o que a gente tem de números e de história é isso que a gente tem para vender para o cliente, né? E aí a gente começa a confiar mais na empresa que tem essa base sólida mesmo. Porque realmente, como é um contrato a longo prazo, né? Porque o seguro de vida, eu sempre falo, seguro de vida você contrata para não cancelar. Não sim, existe isso, ai, nossa, esse mês eu vou fazer o aniversário da minha filha, apertou aqui, vou ter que cancelar o seguro. Não é isso, né? O seguro é um é um planejamento, planejamento. não é feito para cancelar. E essa devolução dessa apólice funciona como? Você fala essa recompra da É. apólice. É após o prazo de pagamento. A gente tem lá 5, 10, 20 anos para quitar esse valor que você comprou, né? Ai, Rafa, escolhi quitar com 5 anos. Depois de 5 anos, o valor está lá para você resgatar novamente. Não, Rafa, vou contratar por 10 anos. 10 anos quitou, o valor está lá para você resgatar novamente, né? É uma Uhum. recompra da apólice. E depois que você pagou ela é sua. Então você resolve, você decide mantê-la como seguro ou continuar, ou resgatar ela. Entendi. E É, aí, é depois, então eu tenho que esperar passar todos esses anos para poder receber entre aspas, né, o dinheiro de volta, caso eu nada te aconteça. nada me Se algo te acontecer nesse meio tempo que você está pagando essa apólice, na apólice você deixa muito bem claro aos os beneficiários, né? Uhum. Esse dinheiro vai para os beneficiários, na sua ausência. Se Se for for comigo, coberturas em vida, você recebe ali normal, a cobertura que você usei a contratou. apólice uma vez. E aí? Perdi. Não, não, igual eu te falei das doenças graves, que é modular. Você usou um módulo, os outros todos continuam Continuo ativos. E todas as outras coberturas contratadas também. também. Elas são desatreladas umas das outras. Mas um exemplo, se for pelo mesmo motivo, eu não tenho mais. Doenças graves agora você pode sinistrar 3 vezes. Tá. E a invalidez Pelo mesmo motivo. Ou não, só com motivos motivos diferentes. diferentes. São 4 módulos. Aí são doenças neurológicas, doenças crônicas, cirurgias, né? Então, vamos supor que se você Tive sinistrou câncer numa, uma vez, tratei, sarei, lá na frente apareceu de novo. aí você não recebe. Não recebe. Se for o mesmo motivo, não recebe, tá? Bem colocado. Mas pode sinistrar por outro Por outro motivo motivo. associado, por Sim, exemplo. sim, sim. Se Entendi. tiver nos outros módulos, for doenças que a gente cobre, aí Uhum. você vai receber normalmente. Laudo Aí, médico.
Aí tem gente que fala, ai, Rafa, vou te mandar o laudo aí para você dar entrada. Não é simples assim, né? Aham. Senão a MetLife já tinha quebrado. Pensa se a pessoa tem lá uma invalidez, tem 5 milhões contratados. Ah, não, vou mandar só um laudo. A MetLife vai lá e dá 5 milhões. 5 milhões não é R$ 5, né? Então, ela precisa fazer uma investigação para fazer o É pagamento um desse processo, é benefício. É um montado um processo. processo. É um processo de até 30 dias, né? Aham. Até a gente estava conversando ontem sobre isso. Se tudo tiver certinho, Lu, esses dias dei entrada num benefício de diária de internação. Uma amiga minha teve dengue hemorrágica e ela ficou internada por 8 dias. Uhum. Ela recebeu o benefício em 7 dias. Então, assim, ela mandou tudo direitinho. Mandou todas as documentações que eu pedi. Aí eu dei entrada, preenchi o formulário. 7 dias o Liberou. dinheiro estava na conta dela. É, O dinheiro total. o dinheiro total. Correspondente às 8 diárias que ela ficou internada. Ah, entendi. Para cobrir aquele valor. Então, não necessariamente você tem que acionar a pólice inteira. Você, Não, você você aciona pode só o tirar sinistro que só o que você precisa. sofreu. Entendi. Se for invalidez, aciona invalidez. Se for quebra de ossos, aciona a fratura Aí óssea. você vai receber o correspondente ao gasto que foi para a sua recuperação. Isso mesmo, isso Pronto, mesmo, entendi. É isso como se mesmo. fosse um sinistro de carro, então, né? Bem parecido a lógica. Eu É. vou mostrar o que que aconteceu para O bom é receber. que o carro vende ali na loja, né? O osso que você quebrou não vende, né? Na farmácia, na loja. Então, é um período aí para você se recuperar, dependendo da situação que você se encontrar. E aí, essa questão de afastamento, eu acho que é muito interessante para o profissional de saúde, que aqui a gente fala muito de saúde o tempo todo, tem muitos profissionais de saúde nos assistindo, nos acompanhando, a grande maioria médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, tem muita gente. E tem a galera também que assiste para querer entender mais da área de saúde. Mas falando para os profissionais, esses afastamentos, né? Acho que esses afastamentos, seja por qualquer motivo relacionado ao trabalho, Sim, eu queria que você falasse um pouquinho mais. Você falou que tem uma, uma cobertura. programação que é bem específica para a área médica. Sim, Como que é? Como que funciona? sim. Eu, Rafaela, gosto de sempre montar uma apólice completa, né? Eu falo que é o básico bem feito, né? Mas para profissionais da saúde em específico, a gente tem a UDIT, né? Que é eu te expliquei agora mesmo, que é diária de incapacidade temporária. Ela te paga por afastamento qualquer causa. Uhum, Então, por exemplo, um médico cirurgião, ele precisa das mãos dele para operar, né? Se por algum acaso ele quebra a mão, por exemplo, e vai precisar ficar afastado do trabalho por essa quebra da mão dele, ele recebe o DIT, pelo tempo que ele ficar afastado. O DIT, só para você entender, Rafa, se ele ganha 100 mil por mês, então ele vai receber 100 mil por mês? Não, o DIT tem um teto. O teto do DIT é R$ 30.000. uhum, Então, vamos supor que ele contratou R$ 30.000. Ele ficou afastado por 3 meses, ele vai receber R$ 90.000, uhum, tá? Então, essa é uma das coberturas. Nesse mesmo exemplo que eu te dei, que ele quebrou a mão e ele tem o DIT, ele tem fratura óssea, ele recebe as duas coberturas. Ele vai receber a fratura óssea por ter quebrado a mão e o DIT por ele não conseguir trabalhar. Entendeu? interessante. Esse DIT, ele é para profissionais da saúde, eu converso muito o dia inteiro, Lu. A gente atende uma média de 5 a 10 clientes por dia. Então, a gente conversa com os mais variados ramos, né? E o que eu percebo, não falando mal dos médicos aqui, pelo amor de Deus, é que eles não têm a consciência financeira. Eles são muito bons no profissional, no No operacional. atendimento, no operacional, mas a parte financeira, ela fica a desejar Terceirizada. ali. Então, eu percebo que os médicos ganham muito dinheiro trabalhando. Uhum. Se eles tiverem que parar de trabalhar, eles não têm renda, né? Claro que tem as suas exceções, né? Tem médicos que montam outras empresas que vão gerando renda ali para eles sem que ele precise estar lá no operacional. Mas eu vejo muitos médicos que não têm esse planejamento administrativo e na hora que tem que parar de trabalhar, que sofre um acidente, que tem que parar por qualquer causa, né? Que tem uma doença, eles não têm esse planejamento financeiro. É uma forma de se proteger, né? Dentro da nossa área, que é muito exposta, né? Você Sim. furou um dedo ali, acabou. Sim, e por exemplo, se ele para de trabalhar, vamos supor que ele tem um Tem um consultório, risco enorme. as contas do consultório continuam chegando, Uhum. independente dele estar ou não trabalhando.
né? Tem a secretária que tem que pagar. Às vezes ele tem um plano de saúde excelente que vai pagar o tratamento dele num bom hospital, né? Mas as contas do consultório continuam chegando. E pode ser aí que o seguro de vida vem É, para. e a aposentadoria, como você falou, não cobre, né? A aposentadoria por invalidez, dependendo do nível a não ser que sejam cargos públicos, mais de um cargo e tudo mais, se for uma aposentadoria por INSS, não cobre os valores gastos, né? Não Se a pessoa mesmo, não tiver um não mesmo. planejamento de uma previdência privada ou tiver um cargo público, você vai aposentar por invalidez, por exemplo, com o cargo, né, no cargo público, ela fica realmente exposta. Se for só um médico que tem ali prioriza seu consultório privado, né? Enfim. Sim, eu tenho clientes que são funcionárias públicas, né? E tem algumas coberturas que a gente oferece que a carteira dela não oferece para ela. Eu tenho uma cliente que, por exemplo, ela trabalha na UFO, né? Ela tem um cargo alto na UFO, e se ela ficar sem trabalhar, ela continua recebendo o salário dela normalmente, e se for por algum motivo de saúde, só que lá ela só tem invalidez e morte. Então, Aham. se ela ficar inválida, por exemplo, ela tem muitos milhões lá de invalidez. É um ótimo seguro, né? Mas, porém, ela não tem doença grave, Nem ela não tem todos são fratura tão bons. óssea. Nem todos são tão É, não, bons. esse dela em É. específico é um ótimo seguro. Aham. É uma empresa que é específica para funcionário público, né? Perfeito. E a gente vê, eu estudo muito sobre seguradoras, né? Até para entender o mercado, né? O que está acontecendo. E essa seguradora Funpresp, tá? Para te falar bem específico assim, que ela defende aí os Hum, funcionários públicos. Públicos. Ela eu até não lembro, antigamente tinha esse pagamento de benefício, não sei se era do Banco do Brasil, que o funcionário colocava lá uma vez, vamos supor, vamos falar de R$ 1.000 aí, colocava R$ 1.000, o Banco do Brasil ia lá e colocava mais 2.000, né? A Uhum. Funpresp tem isso. A Funpresp colabora junto com o funcionário público na aquisição desse benefício. Perfeito. Então, aí aumenta muito a cobertura dele. E aí eu tenho apólices lá específicas do que eles não oferecem para esses funcionários, Perfeito. né? Que a gente tem aqui e eles não têm lá. Entendi. Então a gente Bacana faz também demais. essa consultoria, né? Então, não, ótimo, seu seguro é muito bom, mas eu posso te agregar aqui isso, isso e isso, Rafa, e né? falando que vem de outro país, a mentalidade fora relacionada ao seguro é diferente do nosso, Muito do Brasil? O diferente. que que vocês trazem assim, de relato por ser uma multinacional? Nos Estados Unidos, é Nova York, né, que você É Nova falou? York. Eles têm essa cultura, é mais fácil do negócio, né, prosperar É. no sentido de vocês como consultores. Na verdade, nos Estados Unidos, o seguro de vida lá, ele é adquirido assim como a certidão de nascimento. Então, assim, é quase que obrigatório o americano ter uma apólice de seguro. Uhum. Então, lá são raras as pessoas que não têm a contratação de seguro de vida. É Por algo quê? comum, É né? comum. Assim como é comum o seguro de carro aqui no Brasil, Uhum. né? Lá nos Estados Unidos não tem dificuldade nenhuma em vender um seguro de vida. Nenhuma. A própria pessoa já deve Já procurar. procura isso mesmo. Totalmente diferente aqui do Brasil. A gente tem Consciência financeira, né, gente? a consciência Total. financeira. A gente E a vê aí até o país de primeiro mundo, de segundo mundo, por isso, Não, né? eu vou falar por Pela mim. Quando aquisição. você me abordou as primeiras vezes, falando, não, é planejamento financeiro. Eu falei, planejamento financeiro, seguro de vida, O que que eu quero com isso, né? né? Será? Eu falei, não, o que que será? Deve ter alguma coisa diferente. Mas realmente tem uma proposta diferente das demais, Sim, que a sim. gente consegue entender por que que é um planejamento financeiro, por que que está associado à vida, à saúde, à proteção, à prevenção, porque a gente. Aí nós vamos falar agora de enfermeira para o pessoal, a gente não escolhe adoecer, né? Ninguém Não escolhe. mesmo. Ninguém quer É, adoecer. e a gente acompanha realidades muito duras, então realmente faz todo sentido. Rafa, quer deixar um recado pessoal? Passou super rápido, né? Já acabou? Quer deixar um recado pro pessoal? Nossa, passou rápido mesmo. Não, eu quero agradecer, né, de poder falar sobre isso aqui no Conexão Saúde. Fiquei muito lisonjeada de ser convidada para falar aqui. Eu acho que é um tema que deve sim ser abordado, que deve sim ser falado, que as Primeira de pessoas. muitas vezes que você vai voltar. Amém. Eu acho que as pessoas têm que tirar esse tabu de que o seguro de vida é gastar dinheiro, que é despesa, e não, isso tem que fazer parte do planejamento financeiro. Isso é comum.
E não é caro, né? Todo mundo fala, acha que é caro, que vai, nossa, que isso vai impactar financeiramente na minha despesa. E não. Procure entender, Você pode procure falar mais ou menos? a partir de Co- R$ 300. A partir de R$ 300. É. Então, assim, tudo depende do que compõe a sua apólice, né? Mas, por exemplo, Rafa, eu quero guardar o dinheiro lá resgatável, quero guardar R$ 1.000 por mês. Você compra lá um valor X que a gente calcula, porque tudo é calculado a partir do risco, né, de saúde. Para quem é supersticioso, pode ir com esse pensamento. Então, eu quero fazer uma economia. É, sim. Pode começar economizando, né? Nossa, não, eu vendi para uma amiga minha que ela é personal, né, que é um ramo aí que está sujeito também a qualquer momento imprevisto, que eles andam muito de moto, né? Uhum. E ela falou, ai, Rafa, não consigo juntar dinheiro, eu gasto meu dinheiro todo, eu quero pôr aí R$ 1.000. Aí você vê o que que dá para comprar aí. Ela falou desse jeito. E eu acho engraçado porque muita gente contrata o seguro de vida dessa maneira. Fala, eu quero pagar R$ 100, quero pagar R$ 200. Não é isso. O planejamento financeiro é justamente que eu tenho que manter as suas despesas no momento que você não puder arcar com elas. Então, Uhum. por isso que a gente tem uma visita, por isso que a gente faz uma entrevista. Eu preciso saber o que que você tem de patrimônio, eu preciso saber quanto que você ganha, qual que é seu custo fixo. Porque se você tiver Para que entender o parar que de que é melhor. trabalhar, sim, se você tiver que parar de trabalhar, eu tenho que manter aquele custo para você. Então, por isso que é o planejamento que a gente fala personalizado, né? Perfeito. Que às vezes a gente também Então, não entende, né? Por que tantas perguntas, né? Por que que tem que saber justamente. tanto? Ah, por que que quer saber quanto que eu ganho? Não é que eu não quero saber quanto você ganha. Aham. Eu quero te proporcionar isso se você não puder gerar aquela renda, Interessantíssimo. né? Muito Então, interessante. A Rafaela agora entrou como patrocinadora oficial do podcast. A gente está aí em busca de novos patrocinadores. Quem sabe a gente abre um canal com ela aqui, hein, André? Ao invés de ser de frente com a Gabi, é de frente com a Rafa, para tirar as dúvidas, para tirar as dúvidas sobre planejamento financeiro, englobando a área de saúde, que eu acho que tem tudo a ver, né? tá vendo? Rafa, muito Conte comigo para divulgar o obrigada. canal de vocês aí. E conta conosco para falar do seu trabalho. Eu acho que tem tudo a ver agora, acho que fechou realmente, né? Tem tudo a ver com o que a gente fala com o canal realmente, porque a gente não escolhe adoecer, né? A gente não escolhe os momentos, eles acontecem e estar preparado é importante. Sim. Parabéns pelo Obrigada. trabalho, fico feliz Obrigada. de ver que você feliz. Trajetória de vida, né? Quanta história para contar. Depois você vem só para contar a história da Rafaela, né, Preciso André? de uns 5 podcasts, hein, André? Gente, a gente se vê, curte a nossa página, se inscreve no canal, no nosso canal, tanto no Instagram quanto no YouTube. Podcast Conexão Saúde Minas no YouTube, no Instagram Conexão Saúde Minas, nossas páginas da empresa @icare, gestão em saúde, @inovacare, que é lá na empresa de assistência domiciliar, a Fênix, gestão em saúde com PH, a Rafaela Pedroso, qual que é, Rafa? É Rafaela P. Broker. Rafaela P. Broker, já passa a seguir a Rafa lá, gente. Eu vou contar quantos seguidores que aumentaram. E o Projeto Famílias Raras, qual que é, André? Famílias.raras. E a Coop assiste. Coop assiste com Temudo. Segue a gente, o pessoal que patrocina esse projeto, que vem só crescendo. A gente já recebeu aí o certificado de melhor podcast de saúde. Tá, inclusive, guardadinho ali. Obrigada pela sua participação. Envie suas perguntas que a Rafaela vai voltar, viu? E a gente se vê na próxima quinta-feira às 20 horas.